Bem-vindo ao canal Louise Cromezy. E no vídeo de hoje é um especial do Dia do Nutricionista, o nosso dia 31 de agosto, dia maravilhoso. E eu quero contar um pouquinho mais sobre mim, como eu escolhi a nutrição. Bora lá? Bom, eu sempre falo que a nutrição me encontrou, né? E eu preciso voltar um bocado no tempo para vocês entenderem um pouco a história de como eu fui parar de paraquedas na nutrição. É o seguinte, desde ali uns 5 anos de idade, mais ou menos, eu sabia que eu queria lecionar, que eu queria ser professora. Era uma profissão que me encantava, eu admirava muito meus professores e eu gostava muito daquilo ali de ensinar outras pessoas algo novo. Tanto é que uma das minhas brincadeiras favoritas era brincar de escolinha. Eu tinha um quadro negro, mesmo com alergia ao giz, eu brincava pra caramba com aquele quadro. Acho que foi um dos brinquedos que eu mais brinquei na minha infância. Bom, até aí tudo bem. Num dado momento eu me apaixonei pela matemática, os números. De certa forma eu tenho uma habilidade com os números, eu gosto muito de matemática, é algo que me encanta e quando eu falo isso para as pessoas elas ficam meio assim, Como assim? sim, eu gosto de números e sou nutricionista. Fui para uma área completamente diferente que, de certa forma, a gente tem contato com os números, a gente faz alguns cálculos, né? Cálculo de dieta, então estou um pouco na minha zona de conforto. Bom, então eu tinha decidido ser professora de matemática, só que chegou no 2º ano do ensino médio. E o que aconteceu? Os meus colegas de turma começaram a fazer bullying com uma professora e, enfim, aquilo ali me traumatizou de uma forma que eu falei, eu não quero passar por isso. Eu não quero trabalhar, estudar, me formar, querer fazer uma missão tão bonita que é ensinar os outros, né, algo e passar por essa situação, sabe? E aí eu falei, eu não quero ser mais professora, isso não é pra mim, eu não quero passar por isso. E naquele momento eu me vi totalmente sem chão, sem saber o que eu ia fazer, porque afinal a minha vida inteira eu tinha me programado para ser professora, eu admirava muito a profissão, era algo que eu acho muito bonito, e de repente eu me vi totalmente sem chão, sem saber para onde ir e o que fazer. Como eu gostava de números, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui tentar vestibular no ano seguinte, e foi questão assim de poucos meses para eu decidir me inscrever em vestibular. Eu pensei em administração, porque na minha cabeça, administração, eu iria trabalhar com números. Bom, tentei o vestibular para uma faculdade só, que na época foi a UERJ, e eu não passei. Eu tomei pau na primeira fase, que eram 2 fases, né? E aí eu falei, caraca, eu sempre fui assim uma aluna inteligente, tá? Não era uma aluna de tirar só 10, 9, né? Tinha algumas disciplinas que eu não ia tão bem, mas eu sempre fui uma boa aluna e eu fui eliminada, eu não tirei nenhuma pontuação baixa, aquilo ali me chocou de certa forma e eu falei, cara, se eu quero ser alguém na minha vida, eu preciso sentar, pensar o que eu quero fazer. Afinal, quando a gente escolhe uma profissão, a gente vai fazer aquilo pro resto da nossa vida. Então, não é uma coisa que eu posso ficar trocando como de roupa toda hora. Eu sei que hoje meu pensamento é totalmente diferente. Esse era o meu pensamento da época. Hoje, tudo bem, se você não se identifica com uma área, você mudar tanto o curso ali, né, se você estiver na faculdade, como você tá numa área e de repente você não se sente feliz e você se encontra em outra área. E tá tudo bem, sabe? Mas na época eu achava que era assim, era um casamento onde eu ia me formar e ia ter que exercer aquilo até a morte, não tinha possibilidade de trocar. Era esse meu pensamento da época. E aí eu comecei a pesquisar. Fiz teste vocacional na internet, aqueles gratuitos. Cogitei fazer um teste vocacional com o profissional para tentar me encontrar, porque nesses testes cada um dava uma coisa aleatória. Então uns davam ali engenharia, outros davam mais para a área da saúde, então ficava um pouco ali meio que para onde que eu vou, né? Não sei o que fazer. Humanas era uma coisa que não dava porque realmente eu não tinha muita habilidade, eram disciplinas que eu não ia muito bem, então não fazia sentido. Se algum teste desse alguma área de humanas, eu ia ficar meio assim, what? Enfim. E aí, né, eu fui procurando e muito perdida, sem saber para onde ir. Por mais que eu gostasse de números, eu não pensava em fazer engenharia, o que poderia ser muito lógico para você que está me assistindo, mas por algum motivo eu não pensava em fazer engenharia. E aí, nessa época,
o que aconteceu? Passava direto no Globo Repórter sobre a alimentação. E aí que eu conheci a nutrição. Teve um em específico que me chamou a atenção, que foi um Globo Repórter, que mostrou até na UFRJ a pesquisa sendo desenvolvida com relação ao uso de chocolate para melhorar a pressão arterial. E aí aquilo me chamou tanta atenção que eu falei, nossa, eu quero ser pesquisadora. E assim que eu conheci a nutrição. Aí eu fui pesquisar o que era nutrição, mas é aquilo, né, gente? A gente pesquisa uma profissão, tem ali o que a pessoa faz, mas a gente só vai conhecer realmente a fundo a profissão, tudo que ela proporciona, quando a gente começa a ter um maior contato ali com a profissão. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente vê as diferentes possibilidades, né? Porque hoje em dia tem várias possibilidades que, na época, inclusive, às vezes eu entro em alguns sites, né, de curso de nutrição para ver como é que tá, como é que não tá. Não teve essa atualização de novos mercados que a gente tem para a atuação do nutricionista. É sempre aquele mais do mesmo de 1900 e bolinha. E o mercado já mudou muito. Então, é um pouco difícil até a gente escolher uma profissão pesquisando, porque ela não traz todas as informações sobre a profissão que a gente precisa para tomar uma decisão tão importante. Aí eu conheci um pouco mais sobre a profissão e nessa época teve um curso de verão na Estácio sobre nutrição. E aí eu pedi para meu pai e para minha mãe para me inscrever nesse curso, era pago, era poucos dias, né? E aí eu fui e fiz esse curso. E novamente ali enaltecia muito o alimento como algo que poderia prevenir e tratar doenças. E eu falei, nossa, que incrível! A alimentação pode prevenir, pode tratar da saúde pra gente. E é algo que a gente faz diariamente, né? A gente precisa comer pra ter energia para fazer as atividades do dia a dia. E a gente não para pensar nisso. Eu não pensava antes nisso. Eu comecei a pensar naquele momento em que eu comecei a ter contato com essas informações. Beleza. E ali eu decidi, então, que eu queria fazer nutrição. E aí foi pro passo 2, que foi tentar entrar no curso de nutrição. Na época, o curso, meu pai não conseguiria pagar uma faculdade particular, então eu tinha que passar para uma faculdade pública e eu fiz um compromisso com meu pai de que ele iria pagar 1 ano de cursinho pré-vestibular para eu me dedicar a estudar e passar para a faculdade pública. Se eu não passasse, eu iria escolher um outro curso na faculdade particular que ele pudesse pagar. Ponto. Esse foi o acordo. E ali eu fui, né, no all-in, eu postei todas as fichas falando, eu vou passar. E ali eu tentei para todas as universidades da cidade que eu morava, né, para poder aumentar esse leque de possibilidades e estudei. Eu lembro que na época química era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, porque foi bem fraca a base de química no meu ensino médio. Então, eu assistia a aula no cursinho, não entendia bulhufas, chegava em casa, pegava o livro de química e ficava a tarde inteira tentando entender. E assim, a minha timidez me trouxe uma coisa de bom, que foi o fato de eu não querer nunca me expor em público e não querer tirar, às vezes, dúvidas com o professor, eu procurava as respostas para as minhas dúvidas muitas vezes sozinha. E isso criou algo em mim de ser autodidata. Então eu consigo estudar sozinha, aprender muita coisa sozinha. Óbvio que um professor, ele encurta muito o caminho, você não fica ali batendo cabeça, né? É muito mais rápido e prático, um cursinho, enfim, com alguém que tem essa expertise para te ensinar aquilo que você não sabe. Só que essa característica minha acabou proporcionando isso de eu conseguir sentar e fazer sozinha. E eu consegui aprender sozinha ali as lacunas que tinham ficado do ensino médio e acompanhar o cursinho. Fiz o vestibular e passei para a universidade que eu achei que eu não ia passar, gente. Eu fiz a prova e eu lembro que uma das provas específicas era física. E eu sou péssima em física. É uma coisa que não entra na minha cabeça, não sei. Eu não consigo entender. É um dos meus tendões de Aquiles. Isso e história. E aí, eu achei assim, cara, eu zerei a prova, eu não consegui passar, fui eliminada. Só que não, eu consegui passar. E foi uma amiga que viu que eu passei, porque eu tava totalmente desanimada, achando que não tinha passado, com medo de não conseguir passar para nenhuma faculdade. E aí minha amiga me ligou e falou, eu fiquei super feliz e tal, aquela empolgação, nossa, passei! E começou toda aquela trajetória ali de
começar a realmente estudar e aprender a nutrição. A nutrição, eu me apaixonei desde o início, então eu gostei muito do curso desde o início e a cada semestre que passava eu me apaixonava mais e mais e mais pelo corpo humano e como tudo é perfeito e se encaixa e funciona muito bem. E como a alimentação que a gente oferece para o nosso corpo pode manter essa harmonia ou pode bagunçar completamente tudo isso e aí originar as várias doenças que a gente vê que tem relação com a alimentação péssima que a gente tem. E cada vez mais eu me apaixonava pela profissão e tinha certeza da escolha que eu fiz. E aí eu vou gravar uma segunda parte desse vídeo para contar como eu fui parar aqui com os meus cursos nesse canal do YouTube, o que eu vim fazer por aqui para vocês me conhecerem melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!